64 anos depois de sediar uma Copa do Mundo, o Brasil recebeu 32 seleções para um dos eventos que mais dividiu opiniões nos últimos tempos no país. Temia-se uma onda violenta de protestos, caos aéreo, estádios inacabados, entre outros problemas. Mas o futebol e o clima de festa se sobressaíram aos atrasos e às dificuldades com infraestrutura das cidades. O torneio, que foi considerado um dos melhores da história, as derrotas e as viradas surpreendentes durante a competição, sem contar com a tristeza do público brasileiro com a seleção, é o que você vai ver na reportagem de Adriana Araújo. Os principais fatos do ano, agora na retrospectiva 2014. Aquela que ficaria conhecida como a Copa das Copas iniciou seus preparativos para o grande evento no Brasil um tanto desacreditada. O povo brasileiro que tanto vibrou a conquista da realização de um Mundial no país foi o mesmo que protestou contra os gastos exorbitantes nas obras de preparação para o evento. A expectativa do povo quanto às melhoras no sistema de transporte público, nos hospitais, na segurança, nos serviços de internet e na infraestrutura das cidades sedes acabou morrendo. Nós não tivemos o porto que foi prometido, a reestruturação do porto, bem como a tão esperada 4G para a telefonia móvel não chegou e hoje nem com 1, nem com 2, nem com 3, nem com 4 você consegue falar. Você não consegue falar. E isso não só próximo à arena, como em toda a cidade de Manaus. Então, todos os legados prometidos pela Copa do Mundo não aconteceu. Às vésperas do evento, o que havia era atraso para a entrega das obras. E em muitos lugares do país, o sistema de mobilidade urbana nem saiu do papel. O maior investimento em mobilidade da história da cidade de Manaus foi o Expresso, que teve um investimento de 53 milhões de reais. Agora nós temos 1 bilhão e 800 mil e a incompetência, a arrogância, o desvio de conduta fez com que nós não conseguíssemos executar nem um centavo. Vão decretar feriado nos dias dos jogos, vão resolver o problema do deslocamento das pessoas para a arena. Mas passada a Copa, o povo de Manaus continuará vivendo o mesmo sufoco e o mesmo tormento que vive hoje por conta do caos estabelecido no trânsito. As grandes manifestações que ocorreram em 2013 durante a realização da Copa das Confederações gerou nos governantes o temor de uma nova onda de violência e protestos no período do Mundial. Temia-se também um caos aéreo, estádios inacabados, além de outros problemas. Mas os protestos que aconteceram durante a realização dos Jogos foram considerados tímidos diante daqueles que já haviam acontecido no ano anterior. O clima do não vai ter Copa parecia tomar conta do país até 12 de junho. Alguns torcedores começaram a pintar as ruas de forma tímida com as cores e os motivos da Copa nas vésperas da abertura do Mundial. O pouco entusiasmo não estava apenas no discreto verde e amarelo das ruas. A abertura da Copa seguiu critérios estabelecidos pela FIFA e recebeu uma chuva de críticas. Poucos dançarinos e as alegorias simples demais serviram de introdução para o playback de We Are One, canção oficial da Copa interpretada por Cláudia Leite, Pitbull e Jennifer Lopez. Apesar de tantos problemas, o futebol mudou o clima que passou a ser de festa e fez com que os brasileiros sobressaíssem aos atrasos e às dificuldades com a infraestrutura. O público manauara ficou entre os mais otimistas para a realização do Mundial. Nossa expectativa é sempre de grandes vitórias, grande espetáculo. Amanhã é o nosso primeiro jogo e vamos em frente torcer pelo Brasil. Eu espero que seja uma Copa com muita paz, né? Muita paz, alegria, sem violência, né? Com muita expectativa e muito gol para a seleção brasileira. E o Brasil quer gol! Na estreia da seleção brasileira, estádio Mané Garrincha em Brasília, e o primeiro gol da Copa foi contra. Seria o prenúncio do vexame que a seleção passaria nas semifinais da competição? O lateral Marcelo foi o autor do gol, mas o Brasil conseguiu reverter o jogo e o bom desempenho de Neymar e Oscar, além do auxílio do árbitro japonês, trouxe a vitória para a seleção canarinha.
As grandes surpresas surgiram logo na primeira fase dos jogos. Seleções consideradas favoritas foram logo eliminadas. A então campeã do mundo, Espanha, perdeu o primeiro jogo por 5-1 contra a Holanda e o segundo jogo contra o Chile. O famoso grupo da morte com Uruguai, Itália e Inglaterra imaginava-se que fariam duelos para saber qual entre os campeões seria eliminado ao término da primeira etapa, junto com a Costa Rica. Só esqueceram de avisar o país caribenho, que passou por todos os outros e terminou a fase em primeiro lugar do grupo. A Itália e a Inglaterra caíram diante da maior zebra da Copa. Outra estrela a deixar o Mundial precocemente foi Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo conduziu Portugal direto para casa no fim da primeira fase. Outra surpresa à parte da competição surgiu das torcidas. Nos Jogos do Brasil, o público que lotou os estádios cantava em coro o hino nacional brasileiro. Foi assim também com os chilenos. Apesar da vibração da torcida, a seleção chilena só durou até as oitavas de final. O Brasil eliminou os sul-americanos nos pênaltis, em uma das partidas mais disputadas da competição. O movimento. Partiu o Neymar, caprichou, bateu, é gol, é gol, é gol! É gol! É gol! É do Brasil! Brasil! Acontecimentos inusitados dentro de campo também marcaram a história da Copa das Copas, como a mordida que o jogador Luis Soares deu no rival italiano durante o jogo entre Uruguai e Itália, ainda na fase de grupos. Luis Soares foi punido pela FIFA e ficou 9 jogos suspenso após a atitude bizarra cometida contra o colega dentro de campo. Nas quartas de final, o Brasil derrubou o forte time da Colômbia por 2-1. O time brasileiro conseguiu vencer o jogo mesmo com os jogadores habilidosos da seleção adversária, como é o caso de James Rodrigues, Cuadrado e Armeiro, que formaram a mistura alegre da Colômbia. Apesar da vitória, a história da semifinal contra a Alemanha, no Mineirão, começou ainda neste jogo. Em uma disputa de bola, a estrela da seleção brasileira, Neymar, sofreu uma joelhada nas costas do jogador colombiano Zúñiga, pouco antes do final do segundo tempo. O choro não era à toa. A pancada resultou em uma fratura na terceira vértebra lombar. A notícia chocou jogadores e torcedores brasileiros. Neymar estava fora da Copa. Com uma lesão grave, o camisa 10 não pôde mais entrar em campo. Quem também ficou fora da disputa contra a Alemanha foi o capitão Thiago Silva. Após receber o segundo cartão amarelo, Thiago teve que cumprir a suspensão obrigatória determinada pela FIFA. A expectativa do povo brasileiro era de um jogo forte muito disputado com a seleção alemã. Mas a saída da principal estrela do time enfraqueceu a equipe. Davi Luiz e Júlio César entraram em campo segurando a camisa de Neymar e viram mais uma vez a torcida entoar o hino nacional brasileiro com um coração esperançoso em conquistar mais uma vitória. Mas o que o estádio do Mineirão e mais de 200 milhões de brasileiros viram naquele 8 de julho foi Miroslav Klose chegar a 16 gols e bater o recorde de Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro das Copas. Viram Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil e Miller em exibições exuberantes, decretarem a maior humilhação brasileira na história do torneio, em atuação abaixo da mais destrutiva das críticas. 7-1, um placar que marcou para sempre a história da seleção canarinho. Um país inteiro viu mais uma vez o sonho do hexacampeonato ser adiado. Festa alemã em terras brasileiras.
A bicampeã Argentina e a forte Holanda disputaram a partida para ver quem iria pegar a Alemanha na final. De um lado, a excelência de Messi. De outro, a potência de Robin. Do duelo no Itaquerão, nenhum dos dois foi decisivo. Mais uma vez, uma zebra entrou em campo. O goleiro, chamado por torcedores de mão de manteiga, salvou a Argentina e a colocou na final da Copa do Mundo no Brasil. Pior que perder para a Alemanha em uma goleada histórica era ver a maior rival da seleção brasileira disputar a final da Copa do Mundo em pleno Maracanã. O que restou foi a disputa pelo terceiro lugar. Derrotado na semifinal, o Brasil tinha a chance de se redimir do vexame contra a Alemanha em uma vitória sobre a Holanda. Felipão começou o jogo com 6 mudanças para buscar a vitória. Mas um gol tomado aos 3 minutos do primeiro tempo delineou o restante da partida. 3-0 para a Holanda e um gosto amargo de uma nova derrota em casa. O resultado das frustrações foi milhões de brasileiros vestindo a camisa vermelha e preta e sem nenhum ressentimento por conta da goleada recebida, tornaram-se alemães de carteirinha no último jogo do Mundial. Depois de muita provocação com os brasileiros, os argentinos também caíram diante da superioridade alemã e tiveram de ouvir gritos de vice-campeão dos nativos. Em sua terceira Copa, Messi continuou sem conquistar um título mundial. Com a conquista da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha se igualou o número de títulos da Itália e encosta no Brasil. Para o país, ficou o famoso legado. Por todo o mundo, a repercussão da Copa no Brasil foi positiva, com relação aos brasileiros e algumas cidades do Mundial. O mega evento esportivo mostrou não somente a evolução que o país precisa ter em termos de futebol, mas, ainda mais importante, deixou expostas as feridas econômicas, políticas e culturais do Brasil.